Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Êxodo capítulo 7. Que capítulo maravilhoso. Deus tinha colocado Moisés como Deus sobre Faraó. Olha o que está escrito no versículo 1 de Êxodo capítulo 7. Deus vai dizer que ele estava como autoridade sobre Faraó e que Arão seria o profeta, aquele que ia falar em nome de Deus. Deus demonstrava seu poder como sendo tão grande a ponto dele poder colocar um homem comum como Moisés, como autoridade sobre Faraó, que era líder do Egito, queridos, uma grande nação. Então no versículo 2, Moisés falaria e Arão falaria a Faraó. E Deus diz no versículo 3 que endureceria o coração de Faraó e faria as suas maravilhas. Eu quero que você atente para o fato de que Faraó já tinha endurecido seu coração e rejeitado a Deus, ok? E obstinadamente ele tinha perseguido e oprimido o povo. Porque às vezes quando a gente lê assim, Deus disse que vai endurecer o coração de Faraó. Parece que Deus está fazendo a pessoa de gato e sapato e vai fazer com que ela faça maldades porque quer puni-la. Isso é extremamente antagônico, a gente precisa entender isso aqui direito. Quando o Senhor fala que endureceria o coração de Faraó, acredite, o Faraó endureceu o seu próprio coração. Ele não quis a Deus, ele endureceu-se, ele negou e Deus sabia que ele faria isso. Portanto, o que Deus fez? Deus apenas selou o destino que o próprio Faraó já havia escolhido para ele mesmo. Não é que Deus é mau e faz as pessoas no sentido de, vou fazer ela negar porque assim eu vou punir ela porque ela negou. Ao contrário, Deus, com todo o seu amor e cuidado, ele é benigno, ele é longânimo. Quantos exemplos nós vemos na palavra do Senhor e nós vamos estudar aqui nessa jornada em que qualquer um de nós no lugar de Deus falaria assim, vamos destruir esse povo aí, que esse povo ninguém merece, já acabou a paciência já. E Deus é super longânimo. Várias vezes o Senhor esperou o arrependimento do seu povo. E aqui no caso de Faraó, nós vamos ver ao longo da palavra que aqueles que ouviram a voz do Senhor e se protegeram diante das pragas, ficaram ilesos. Aqueles que ouviram a voz do Senhor, principalmente e inclusive entre os egípcios, estiveram livres de algumas situações. Então, Deus endureceu o coração de Faraó, não porque Deus foi maldoso com Faraó, mas porque Faraó endureceu o seu próprio coração e Deus deu a ele simplesmente aquilo que ele escolheu. Inclusive, por 10 vezes a expressão de que Faraó endureceu o seu próprio coração aparece. Se você quer anotar, anota aí. Capítulo 7, versículo 13, 14 e 22. Capítulo 8, versículo 15, 19 e 32. Capítulo 9, versículo 7, 34 e 35. E capítulo 13, versículo 15. E por 10 vezes também, Deus disse que endureceu o coração de Faraó. Anota aí. Capítulo 4, versículo 21, capítulo 7, versículo 3, capítulo 9, versículo 12, capítulo 10, versículo 1, 20 e 27, capítulo 11, versículo 10, capítulo 14, versículo 4, 8 e 17. Ou seja, olha quantos versículos ao longo ali desses primeiros capítulos de Êxodo que vão dizer pra gente que sim, o coração de Faraó estava duro. Em alguns momentos porque ele endureceu o seu próprio coração, em outros momentos porque Deus endureceu o coração dele. E Deus deixa claro no versículo 4 que Faraó iria resistir sim, mas que Deus executaria suas maravilhas, os seus juízos e que Faraó ia deixar o povo ir. Apesar de toda a resistência por conta de Faraó, que era o comandante do Egito, ele era o rei do Egito, Deus com sua mão forte ia tirar o povo de lá. E esse episódio serviria não apenas para libertar o povo de Israel, mas para fazer-se conhecer, para que o Senhor se fizesse conhecido diante dos egípcios, que veriam que o Deus verdadeiro era o Senhor.
Então Deus não tinha apenas o propósito de libertar o povo dele. Os hebreus estavam no coração do Senhor? Estavam, sim. Mas os egípcios teriam a oportunidade de ver a grandeza de Deus. E sendo eles uma grande nação, era o momento de decidir entre o Deus verdadeiro e os deuses falsos. E no versículo 9, Deus antecipa para Moisés e para Arão o que Faraó falaria. Porque quando o mesmo pedisse um milagre, Moisés deveria pedir a Arão que jogasse o seu bordão diante de Faraó. E o mesmo, se tornaria numa serpente. A palavra serpente aqui não é a mesma usada lá no capítulo 4, versículo 3, tá bom? Pode, na verdade, se referir a uma serpente grande, monstruosa, ou até mesmo um crocodilo, tá falando de um bicho maior. E o que acontece? Acontece exatamente como Deus fala. E os sábios, os encantadores do Egito, foram chamados por Faraó para que, diante ali daquela situação com as suas ciências ocultas, fizessem algo. O que eles fizeram? Fizeram a mesma coisa que Arão fez. Cada um deles jogou a sua vara no chão e cada um deles teve a sua vara transformada numa serpente. Mas no verso 12, nós vemos que o bordão de Arão devorou os bordões deles. Inclusive, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, Paulo nos fala o nome desses homens. Interessante que Êxodo não fala pra gente, mas 2 Timóteo 3, 8 fala. Lá é dito assim: e do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistiram à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Esses magos, esses homens, eles eram realmente encantadores, conhecedores de ciências ocultas aí, mas também eram pessoas que eram postas numa posição de aconselhamento, de revelação de sonhos que Faraó tivesse. Eram pessoas que tinham suas bocas muito próximas aos ouvidos de Faraó, ou seja, exerciam grande influência. Por isso que quando Moisés e Arão chegaram fazendo ali um sinal e um prodígio, eles chamaram os seus encantadores para mostrar que eles também tinham poder para fazer, que os seus deuses também conseguiam fazer o que Moisés e Arão estavam fazendo. Mas veja, o bordão de Arão comeu os 2 outros bordões daqueles homens, mas o coração de Faraó se endureceu e ele não deu ouvido a eles. E aí, a partir do versículo 14, nós vemos o relato da primeira praga que se abateu sobre o Egito. Mas antes de eu falar da primeira praga, eu quero falar desse negócio de endurecer o coração. Como que Faraó podia estar ali, ver um bordão se transformar em uma serpente, chamar os seus magos e ambos os bordões deles se transformassem em serpentes, e aí o bordão de Arão comer o bordão dos homens que estavam ali com ele, e como isso não mexia com ele? A Bíblia vai dizer que é porque o seu coração estava endurecido. E o que é que faz um coração endurecer? O que faz um coração endurecer é uma mente obstinada. É quando nós estamos tão fechados numa situação que nós acreditamos que seja verdadeira, que a gente não permite que nenhum outro conhecimento, nenhum outro aviso, nenhum outro conselho nos tire dessa direção. No caso de Faraó, ele estava obstinadamente acreditando que o Deus dos hebreus não era um Deus que tinha uma mão tão forte e que ele nem sequer precisava temer esse Deus, porque afinal de contas, os muitos deuses que o Egito tinha eram capazes de proteger ele e o seu povo. Ele estava redondamente enganado, mas posso te dizer uma coisa? Eu e você, muitas vezes nós podemos correr o risco de ficar com o nosso coração endurecido sem perceber. Endurecidos a ponto de nós tomarmos decisões erradas, termos reações erradas, tratarmos as pessoas da maneira errada só porque a gente se recusa a ouvir o Espírito Santo de Deus. Rita, como é que eu faço para não ficar com o meu coração endurecido? Essa é uma pergunta boa. Tomara que você esteja fazendo essa pergunta na sua cabeça, porque eu vou respondê-la agora. Uma maneira de nós não deixarmos de maneira alguma o nosso coração endurecer, é nós estarmos sempre perto do oleiro, que é aquele que trabalha o barro, que é o nosso Deus. Nós submetemos ao Senhor as nossas ideias, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos ao Senhor diariamente. Quando vier um pensamento, um sentimento, qualquer coisa no nosso coração, na nossa mente, nós submetemos ele a Deus na hora. Senhor, estou com vontade de fazer tal coisa. Será que é boa ideia? Senhor, estou triste com aquela pessoa. Eu acho que eu não estou feliz com isso. Pai, o que eu faço com esse sentimento? Ao invés de nós tomarmos decisões por nós mesmos, nós colocarmos diante do Senhor aquilo que está na nossa mente e pedirmos conselho.
E Deus fala conosco. Ele traz à nossa mente, ao nosso coração, uma decisão correta. E muitas vezes, quando nós estamos tão doloridos e não estamos conseguindo ouvir a voz do Senhor, muitas vezes o Senhor coloca uma pessoa no nosso caminho para com quem a gente possa conversar, abrir nosso coração, pedir oração e até mesmo, muitas vezes, entender o que o Espírito Santo está falando, que nós não estamos entendendo. Essa pessoa pode ser usada por Deus. Então, a melhor maneira de não permitir que o seu coração se endureça é se alimentar da palavra diariamente, é andar em boas companhias. Faraó estava com o coração endurecido e esses magos do lado dele, falando borracha, falando bobagem, fazendo essas feitiçarias, só faziam eles se afastar de Deus. As más conversações corrompem os bons costumes, As más companhias levam a gente para o buraco. Então, mantenha-se longe de pessoas que só falam coisas contrárias à vontade de Deus. E eu acho que eu pararia por aí. Agora sim, a partir do versículo 14, nós vemos o relato da primeira praga que se abateu sobre o Egito. E a Bíblia Anotada Expandida vai dizer que é provável que as pragas tenham ocorrido em um período total de 9 meses. A primeira se deu entre julho ou agosto, que eram as cheias do Nilo, e a última em abril, que é o mês da Páscoa. Então foi mais ou menos aí num período de 9 meses. E qual foi essa praga? Foi o acontecimento de que as águas viraram sangue. E por que as águas viraram sangue? Será que Deus fez isso de propósito? Claro que sim. Cada uma dessas pragas tinha o objetivo de realmente chacoalhar os deuses do Egito, realmente provarem a soberania do Deus verdadeiro, que Deus era o Senhor, o Todo-Poderoso. Então, por exemplo, o Nilo, queridos, o Nilo, ele era o símbolo da fertilidade, o símbolo do poder, o símbolo da vida, o símbolo da prosperidade do Egito. E o que foi que o Senhor nosso Deus fez? Se o Nilo era primordial para a vida egípcia, com certeza vários deuses egípcios eram associados ao rio. Portanto, acreditava-se que até mesmo Faraó tivesse poder sobre o Nilo. Aquilo que os egípcios consideravam como fonte de vida, o Senhor transformou num rio de morte. Então, Deus fala para que Moisés vá falar com Faraó pela manhã, lá no verso 15. E Deus diz que ele sairia às águas, porque sim, Deus sabe o futuro, viu gente? Com quem a gente vai estar, quem a gente vai encontrar, Deus sabe tudo. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Mais de uma vez Deus fala a Moisés que peça a Faraó para deixar o povo ir adorar a Deus no deserto. E então ele vai, anuncia, e para provar que ele é Deus, o Senhor ia tocar em algo precioso, que eram as águas, que eram um símbolo de provisão e abundância. Moisés então ia ferir as águas do rio e elas virariam sangue. Os peixes iam morrer, a água ia cheirar mal, os egípcios iam ficar com nojo de beber água do rio. Tudo isso Moisés avisou antes. E então no verso 19, visto que Faraó não se posicionou no sentido de deixar o povo ir, Deus orienta Moisés que fale a Arão. E Arão iria estender a mão sobre os rios, sobre os canais, as lagoas, os reservatórios, e tudo ia virar sangue. E, queridos, foi exatamente isso que aconteceu. Diante dos olhos de Faraó, até mesmo nas vasilhas de madeira e de pedra, porque as pessoas poderiam pensar, Rita, eu acho que isso foi um fenômeno natural e as águas se transformaram assim, e bababá. Não foi somente nas águas, porque a água que já tinha sido retirada de lá, as vasilhas de madeira, as vasilhas de pedra, onde tinha a água do rio. Naquele lugar, a água virou sangue. E o versículo 20 vai dizer que isso aconteceu diante dos olhos de Faraó. Como o coração de Faraó estava endurecido, o que ele fez? No versículo 22, ele chama os magos do Egito e eles fazem o mesmo milagre, vamos falar dessa maneira. Eles fazem a mesma coisa. Mas vamos dizer uma coisa. O que adiantava eles fazerem a mesma coisa? Se eles tinham poder de verdade, por que eles não desfizeram o que Deus fez? Porque, na verdade, eles não tinham poder. Então, Faraó, quando viu eles também sendo capazes de transformar água em sangue, Faraó não deu ouvidos ao Senhor, seu coração se endureceu e a Bíblia diz que Faraó simplesmente virou e foi para casa. E os egípcios, para sobreviverem a essa situação de infortúnio, cavaram junto aos rios para que eles pudessem encontrar água para beber, e assim eles ficaram por 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. E o capítulo termina aí. Bom, eu acho que nós já fomos aplicando enquanto nós vimos o capítulo, mas veja, esse é um capítulo que nos mostra que Deus realmente ia executar juízo por causa da dureza do coração de Faraó. E sim, Deus, quando quer fazer algo, ele vai fazer, ele é Deus.
E nós vemos que essa primeira praga era exatamente para ferir um ídolo do coração. Se os deuses de Faraó eram julgados como sendo deuses maiores que o Senhor nosso Deus, agora era o momento em que Deus ia mostrar a verdade para aqueles que quisessem ver. O povo sairia livre, sim, o povo seria liberto, o povo hebreu ia adorar o Senhor no deserto e ia para a terra que o Senhor havia prometido, mas Deus não queria apenas livrar o povo hebreu do Egito, Deus queria também salvar todo aquele que ouvisse a verdade e inclinasse os seus ouvidos. E a primeira coisa que Deus tocou foi o Nilo, que era o símbolo da vida, que era precioso e que era inclusive associado a outras divindades. Paramos por aqui, Deus te abençoe e até o próximo capítulo, se Deus quiser. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!